Tá iniciando. Salve, salve, galera, beleza? A gente teve uns probleminhas aí, a gente tentou transmitir isso pelo Facebook, mas aí lá no Facebook só aparece duas telas, então a gente não vai ficar um bate-papo legal. Então a gente está fazendo aqui por outro sistema aqui. Vamos gravar essa conversa e depois a gente vai colocar no YouTube e tal, para vocês poderem assistir aí. E desde já, obrigado aí pela atenção de todos que entraram lá para tentar ver, não conseguiram muita coisa, mas não foi por maldade, a questão que ao vivo é complicado, tá? E a gente também tá se aperfeiçoando nisso daí. Então aqui é o seguinte, hoje é o Visões Periféricas, eu, Ivone Pinheiro, vamos estar aí conversando com o Jânio Trajano, que também é do canal, e agora passou a integrar também com a gente aí o Fábio Santos, que ele, na verdade, é integrante do Jundiapeba por Moradias, né, de Mogi das Cruzes, então ele vai passar uma reflexão aí de como funciona, né, essa questão que deixa tantos tabus aí, que deixa tantas pensamentos assim escuros, né? A gente fica meio em dúvida, por que assim, essa a pessoa está invadindo a casa do outro, a pessoa vai invadir minha casa, então vamos tirar esses mitos aí, né? Vamos conversar isso aí de uma maneira bem simples e tal, bem visões periféricas mesmo, a conversa da gente, que vai ser ampla e vai ser abrangente para várias pessoas aí. Acho que todo mundo vai conseguir entender o que a gente está falando, não tem nada de jurídico, é simplesmente a vivência, o que a gente vive e o que a gente passa. Certo, Jânio? Quer falar alguma coisa aí? E seja bem-vindo, Fábio, aí, tá? O Visões Periféricas, amigão. Obrigado. Vamos lá, Jânio. Oi, Vânio. Enquadra melhor a sua câmera, que estou vendo só seu nariz para cima, mano. Boa, boa, boa. É isso aí. Agora ficou bom. O Fábio é um pouquinho baixo. Agora ficou bom. Obrigado, Fábio, por aceitar o convite aí, para esclarecer para a gente aí, né, mano, esses assuntos. Até porque tem pessoas que são bem próximas da gente, que moram em comunidades e passam por todas essas dificuldades e hoje em dia tem uma discriminação muito grande perante a moradores, a pessoas que ocupam, né, prédios e ocupam terras e tal, e eles não sabem de perto como é essa luta e, por não saber da sua própria classe social, discrimina muito isso. E era bom você também dar um papo legal para a gente, esclarecer algumas coisas aí para abrir a mente da população perante esse assunto aí. Bom, obrigado aí pelo chamado, né, e a oportunidade de participar aí do canal Visões Periféricas. Espero que esse canal cresça e atinja cada vez mais pessoas para a gente esclarecer pontos aí sensíveis à sociedade, né? E é bem complicado, cara. Falar de moradia assim, é uma grande responsabilidade, que é um tema que é sensível a uma grande camada da população brasileira, né? O Gênio está aí vivendo em Portugal, mas viveu muito tempo aqui, sabe como é a pegada aqui na periferia, como que acontece, como que é difícil pagar um aluguel aqui no Brasil. O aluguel, ele compromete aí 70% da renda do trabalhador, sobra pouco para você comer, sobra pouco para você pagar as demais contas, e tem gente que se vê numa alternativa de ocupar um pedaço de terra para que o Estado garanta o seu direito. Então, isso aí, eu sempre gosto de colocar esse ponto. Quando há ocupação, é porque não tem solução. E a pessoa, quando ela entra para ocupar uma área, ela entra com esse uso de exercício dessa ferramenta para que o Estado, para que force o Estado a cumprir aquilo que está na Constituição, que é o direito à moradia a todos. O mesmo direito que existe da propriedade existe para a moradia, e é para todos. Mas a gente sabe que na prática aqui no Brasil não funciona. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente esclarecer sobre quando se fala sobre movimentos de moradia. Há diversos movimentos de moradia com diversos tipos de ferramenta. Existe movimentos de moradia que não ocupam, na verdade, existe. É um processo muito mais longo, mas esse processo só funciona por uma camada da sociedade, né, que tem ainda uma renda que consegue pagar o aluguel e sobreviver com muita dificuldade e consegue lá pagar aí durante 10, às vezes 15 anos dentro de um movimento de moradia, onde eles tentam de forma política exigir do Estado que eles garantam programas habitacionais para essas pessoas. Então, normalmente, essas pessoas pagam... Eu já participei de alguns movimentos desses e até desisti,
que você fica lá 10 anos, por exemplo, pagando uma quantidade mínima, vai, 10, 20, 30 reais, mas tem gente que não tem condições disso, e não tem esse tempo de 10 anos para esperar, porque nesse período sua família cresce, você começa a ter uma demanda maior na sua casa, na sua família, e você chega uma hora que você não consegue pagar mais. E é onde as pessoas começam a procurar outro tipo de ferramentas, né? E a moradia é o principal, né? A principal ferramenta do cidadão para ele sobreviver, é a moradia, garantir um teto para você morar. Eu queria ouvir um pouquinho aí o Ivan aí, que levantou já a mão, que eu falo bastante. Não, a gente fala bastante, mas assim, é bom, eu quero fazer uma pergunta no princípio básico das coisas. Assim, isso tratando de Brasil e automaticamente se tratando de Portugal, que foi quem colonizou o Brasil, né? Então, foi uma colonização e nada mais... esses dois países, né? O Cristiano mora lá hoje em dia, filho do Brasil, mas mora lá. Então, os caras, quando vieram para o Brasil, e assim, então foram tomadas essas terras e tal, né? Foi uma colonização. Mas aí vai voltando para a questão dos escravos, que a gente até falou disso outro dia. Então, assim, na época dos escravos, eles trabalhavam, né? Sem receber nada, por isso eram escravos. E aí houve a libertação. Houve a libertação. Galera, tipo assim, tinha muitos patrões, muitos chefes, muitos donos de engenho, sei lá o que fala, qual o nome correto disso, mas eles chegaram com uma carta de alforria e falou, ó, a partir de hoje vocês estão livres. Aos escravos, viva, estamos livres. Vamos para onde? Nós não temos terra, não temos casa, não temos nada. Para onde a gente vai? Então, eu acho que, pelo princípio básico da coisa, diante disso aí, dessa reflexão, já começando lá dos escravos, lá atrás, né, que era a classe pobre, era a classe que não tinha condições nenhuma. Então, será que já é um reflexo desde lá de trás de tudo isso, né, que veio seguindo, e é onde está até hoje? Se eles não tinham dinheiro, não tinham condições, como que iriam comprar terreno e construir casas? Então, hoje a gente vive numa sociedade hoje capitalista até, onde as pessoas trabalham, têm até o dinheiro, mas recebem tão pouco que não conseguem nem fazer sua casa. Não consegue construir, não consegue comprar. Se compra terreno, não consegue construir. Eu mesmo estou passando por isso. Tipo assim, eu tenho meu terreno, quero fazer minha casa, mas para eu pegar um empréstimo no banco, o banco diz que eu tenho que ter uma casa. Mas como que eu vou ter minha casa se eu não... Você entendeu como que funciona isso? Então é um negócio muito complicado. Então, a maioria dos terrenos, para quem é pobre e tal, não tem escrituras, não tem só contrato de compra e venda. Então, com isso, você também não consegue fazer o financiamento. E aí, infelizmente, não tem nada assim do governo para agraciar. E aí eu queria saber de você que está dentro dessa área, Fábio, o que você tem a dizer em relação mais ou menos a isso? Se você tem alguma visão em relação a esse ponto. Sim, claro. Você tocou num ponto interessante que é a história, né? Nossa história explica e a gente desmistifica também, né? No fator histórico, né? A gente consegue enxergar nos dias atuais. Se você adentrar as favelas, em pesquisas de censo, as últimas pesquisas de censo, a grande maioria esmagadora são de negros e pardos que moram nas favelas. Isso tem um motivo do fator histórico, onde os negros, quando houve a abolição, né, da escravatura, eles saíram com a mão na frente e outra atrás, e sem direito à terra, sem direito ao direito básico a um pedaço de terra para morar, e nem para você plantar também. Então, assim, aí teve um problema aí também agrário, urbano, isso aí já vem de muito tempo. Agora, quando a gente usa aquela palavra, né, aquela palavra mágica, né, que o pessoal gosta de usar, invasão e ocupação, que tem uma grande diferença, né? Nenhum ato de violência, nem outro não exige de violência, que é a ocupação, que é uma ferramenta legítima de se garantir o que o Estado não te oferece, né? E então a gente chega nesse raciocínio, porque quando, né, os europeus, né, os portugueses, os espanhóis chegaram aqui no Brasil, eles não vieram ocupar, eles vieram invadir, eles vieram extrair os nossos bens, eles vieram extrair as nossas madeiras, todas as nossas riquezas, e oferecer o quê em contrapartida? Escravizar o nosso povo. E até hoje o povo é escravo dessa elite branca, cara. Infelizmente é assim. Então a gente sabe disso. Só um minutinho, Juliano. Sim. Pode ir, você perdeu o foco. Assim, só para constar esse valor, para ninguém que entre em contestação aí desse fator histórico, que a pessoa fala assim, mas o censo, claro que ele vai acusar que nas favelas são 70% das pessoas
são negras e pardas, porque a maioria no Brasil é negros e pardos. Aí eu sempre falo isso aí, teve uma outra conversa paralela sobre isso, então faz essa mesma pesquisa nos Jardins, para você ver se ela reflete alguma coisa. A gente vai ter a maioria das pessoas brancas no Jardim, não vai ter o preto e o pardo aparecendo na pesquisa. Então isso aí já derruba esse argumento, né, do burguês, né, da elite. E aí o outro fator é a consciência de classe. Se você não lutar pelos seus direitos, a elite não vai lutar, a bancada ruralista está lá, querendo derrubar a PL do despejo zero, que é um tema que está muito quente lá, já tá tramitando no Senado. Por quê? Porque a bancada ruralista é feita de grandes senhores ricos, milionários, donos de grandes latifúndios. Então é isso. Mas pode seguir, Vânia, que você tem mais um questionamento. Não, disso que você falou, com os portugueses, não só os portugueses, vários colonizadores, né, que vieram para o mundo em busca... Na verdade, eles eram chamados de exploradores. Né? Eles saíam explorando. Então, onde eles chegavam e tal, havia riqueza, tipo, nativos, né? E matas. Pô, aqui tem riqueza, então vamos atrás delas. Aí descobriram os índios e tal, via todas as coisas, outros foram descobrindo e foram levando de tudo um pouco. E essa questão que você fala da questão de negros, né? Por você ter mais negros, então, foi a questão dos escravos que ficaram, né, espalhados por aí. Mas, porém, aqueles senhores de engenho que também faziam... abusavam sexualmente das negras escravas, e aí faziam filhos nelas, que vieram os mestiços, e aí estão aí. Então, por isso que a gente vê esse contraste, né? No Jardins é dificilmente você encontrar, quando o negro chega lá é porque é um atleta, ou porque... Para você encontrar um cara que conseguiu, assim, através do estudo, através da escolaridade mesmo, de estudar ali e tal, e alcançar, tem. Hoje em dia a gente tem vários, mas se passou muitos anos para isso acontecer. Mas ainda assim você encontra bem poucos. Então, é sempre na área artística, é sempre na área esportiva, é sempre nessa área. Dificilmente você vai encontrar em outras áreas, entendeu? O negro, assim, acima, por questão de estudo, por questão de competência do Estado. Isso que eu queria dizer. Manda, Jean. Um assunto que eu achei interessante também é sobre a consciência de classe, porque rola muita discriminação, né, perante as pessoas que vão ocupar, né, mano, terrenos ou edifícios, entendeu? E às vezes a discriminação vem da própria pessoa que está na mesma classe social, só pelo fato dele estar morando talvez numa casa que ele comprou, mesmo sem estrutura, né, e passando pelas quase as mesmas dificuldades, mas mesmo assim ele discrimina a pessoa que está indo ocupar um prédio, que está indo ocupar um pedaço de terra, entendeu? E isso até atrapalhou muito até a candidatura do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo, porque tinha até pessoas próximas da gente que soltavam esse tipo de piada, tipo, eu não vou votar no Guilherme Boulos, ele vai pôr um monte de morador de rua dentro da minha casa. Então, a falta de informação que chega sobre esse assunto é muito complicado. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender, tá ligado? O motivo da ocupação, né? Está dentro da lei, não está dentro da lei, né? Aonde o Estado consegue ajudar, tá ligado? Esse grupo de pessoas que ocupam casas, que ocupam prédios, entendeu? Que ocupam terrenos. Isso aí é um papo para esclarecer legal para a pessoa que ainda não tem um entendimento, né, sobre isso ainda. Sim, é bem complicado, cara, você desconstruir isso aí. Eu falo que a gente tem que desconstruir isso todos os dias, né? Isso é você dentro da sua casa, com a sua família, com seus parentes, com seus amigos, e é um tema que você tem que trabalhar aos poucos, porque realmente foi isso, né? A candidatura do Guilherme Boulos, apesar de ter tido um grande alcance, né, grande votação, se a gente perceber, para você ver como falta consciência de classe no brasileiro, sabe o Guilherme Boulos foi resultado? Sabe aonde? Foi nas periferias. As periferias. Eu nas periferias, onde ele mais atua. Então, ele ganhou exatamente nas zonas onde está a classe média. A classe média entendeu o projeto do Boulos. A pobre trabalhador, o proletariado entendeu o projeto. Então, assim, a gente tem que atingir essa camada. Então, por isso que esse trabalho que a gente faz hoje é muito importante. A gente conscientizar a questão de consciência de classe, porque consciência de classe é nada mais de você lutar pelos seus direitos da sua camada, não você aplaudir outra.
eu vejo gente, por exemplo, que aprova a reforma trabalhista sendo trabalhador. Não tem como, cara. Como você aprova que retire algo seu, cara? Hoje você tem esse boné, não, agora nós vamos tirar ele de você, tá bom? E você falar, amém, é isso mesmo. Não tem lógica, então, assim, não existe lógica. Então, cada camada, ela sempre defende os seus interesses. E a gente tem que defender. A gente, como trabalhador, a gente tem que defender nossos direitos. Deu uma cortada aí. Estão me ouvindo? É que deu uma cortada aqui, eu perdi um pouco. Estou te ouvindo aqui. Não, tá me ouvindo? Beleza, então. Em relação ao Boulos, né, ele estava... quando ele foi para presidente, o Jânio falou para mim, eu não conhecia, e olha que eu sou um cara que eu gosto muito disso. Eu via falar isso que todo mundo fala, invasor de terras e tal. Não sabia muito da história, de onde ele tinha vindo. Já agora para prefeito, já mudou tudo isso. Já tinha uma outra visão dele através do Jânio. Então ele não era conhecido. Então você vê que interessante, por exemplo, o Celso Russomano. Você pode analisar, o Celso Russomano sempre ele entra nas pesquisas em primeiro lugar, para tudo que ele se candidata. Né? Então algumas coisas exigem um número maior de votos, como por exemplo para prefeito, mas assim, para deputado ele ganha sempre disparada. Porque aí não tem muita pressão, não tem um deputado que vai queimar o outro e tal, mas de caso de prefeito não. O cara começa bem, aí depois o cara começa a mostrar os podres dele, o cara vai... Então é o seguinte, ele está lá na frente porque ele é conhecido, não porque ele tem uma gestão boa e nada, ele tem uma gestão na televisão, né? Ele faz um trabalho bacana, até que eu até gosto, porém tem várias lacunas, vários erros, várias fraudes, vários erros que ele cometeu já aí, que acaba impedindo que ele chegue lá na frente. Então é questão de conhecer. O Boulos, quando ele foi presidente e quando ele foi agora para prefeito, ele cresceu muito nas pesquisas. E ele conhece através do YouTube e tal, então ele se transformou numa pessoa muito maior do que já era. E aí, quando você vem para a internet, é quando você chega de verdade na população mais pobre. Isso é fato. Isso agora é uma coisa que é verdadeiro. Porque, assim, a TV convencional quase ninguém assiste mais. Você vê o rico criticando, tipo assim, por exemplo, um bolsonarista criticando a Globo, e se você analisar, o que mais assiste é a Globo. Qualquer tema que passa na Globo, os caras comentam. Ele sabe de tudo que passa lá. Enquanto ele coloca na cabeça do povo pobre, que não tem que assistir a Globo, que não tem que assistir esses canais que falam, assim, a verdade. Muitas vezes falaram mal do Lula, muitas vezes ficou indignado. Mas eu sempre entendi, foi não, tá falando, cara, que bom que eles estão falando, que a gente precisa saber disso. E hoje é colocado na cabeça que não, que tudo que fala é mentira. E você vê várias coisas, você vê o cara chegar e falar que não quer que o ser humano use máscara, não quer que o cara use máscara. Você vê, não é que ninguém tá falando, é ele, a boca dele, você vê ali, ó. Ele faz um vídeo e ele fala isso. E depois a pessoa vai lá e coloca, não, é porque os caras aumentam demais, foi isso, foi fora de contexto, e o cara acredita. Mas só que essa maneira chega aonde? Não chega pela televisão, não tem como. Chega pelo YouTube, chega pelo WhatsApp, que é o dos tiozinhos. Então é isso, cara. E aí a mesma coisa é essa questão da moradia. Pode mandar, Fábio, fica à vontade. Hoje a gente pode dizer que a gente vive num Brasil paralelo, né? Muita gente se informa pelo WhatsApp e não busca as fontes originais, né? Então, é sempre importante frisar que você deve buscar fontes. Você não pode aceitar tudo que você vê, mesmo que aquilo lhe agrade. Mesmo quando aquilo lhe agrada, né, vai a favor daquilo que você pensa, você tem que pesquisar, para ver se você não vai estar cometendo um crime, porque fake news não é crime, né? Ainda é um crime difícil de você imputar ele, mas ele é crime. Já é contextualizado como crime. Agora vamos voltar um pouquinho ao tema. Sobre ocupação, como funciona, né, o processo de ocupação. Não é escolhido um terreno aleatório, não é escolhida a casa que você financiou a vida inteira para vir uma família, de repente, vir arrombar sua porta e pegar seu terreno, sua casa, seja o que for. Não é dessa forma que funciona. Esses grupos organizados, eles mapeiam as áreas que estão ociosas, áreas que estão devendo imposto para o governo e não pagam, e também o governo não vai lá com ação de reintegração. Esse é o problema, porque a justiça ela é um pouquinho seletiva na maioria das vezes, porque a gente tem uma elite judiciária. A gente sabe disso. Quem está no judiciário normalmente é uma elite. Hoje em dia popularizou, tem muita gente que conseguiu se formar com muitos programas de governos progressistas, como foi o de Lula e Dilma, que conseguiu acesso à universidade, conseguiu hoje ser um advogado, mas o judiciário, assim, de juiz, desembargador, ainda é uma classe soberana, né,
da elite, ainda eles estão lá. Então, olhando, né, nesse contexto, quando você olha a ocupação, ela não é escolhida de forma aleatória. E a reintegração de posse ela não funciona para a elite. Você não vai ver o uso de força policial, força mesmo. Quando eu falo força, eles colocar 30, 40, 200 policiais para reintegrar uma mansão, ou para reintegrar um estacionamento de um shopping, que existe isso aí, existe. Em São Paulo existe estacionamento de shopping que estão fora da área que eles têm direito de usar. Mas alguém já viu alguém lá reintegrar uma rede de shopping? Você acha que vai acontecer isso aí? Não vai. Agora, se for na periferia, na favela, cara, a chinela canta, não tem outra história. Vai acontecer a reintegração. Então, assim, há ainda um processo seletivo ainda de como você lida. A gente vê que a própria maneira de abordagem que a própria polícia tem nos Jardins e tem no Jardim Ângela ou qualquer outra periferia é diferente, cara. Então, a gente como classe trabalhadora, como proletariado, a gente tem que exigir os mesmos direitos e o mesmo tratamento. Então, voltando a falar de ocupação, quando se ocupa uma área ociosa, que toda área ociosa ela tem o dever social de garantir de uso social. Então, ela tem que garantir, tem que ter uma função social, a palavra correta é essa, toda a terra tem que ter função social. Se ela não tem função social, ela está irregular. Então, e aí o que não se bate aqui no Brasil? Especulação imobiliária. O cara compra diversos terrenos em uma cidade que está em crescimento, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, isso é muito comum. Tem grandes empreiteiras aqui que compram diversos terrenos aqui, aqueles terrenos ficam lá, parados, gerando nada durante tempo, às vezes só mato e entulho, e esperam a cidade crescer para eles depois colocarem seus empreendimentos lá e vender muito caro. Isso aí se chama especulação imobiliária, que é ilegal. Mas isso também não é cobrado. Por quê? Porque as grandes empreiteiras têm grana, cara. Então, a gente tem que lembrar que a elite não é cobrada da mesma maneira que o pobre que vai lá ocupa, sei lá, 30, 40, 100 metros quadrados de terra, como ele é condenado como criminoso. Eu estava vendo, desculpa por me prolongar, mas eu estava vendo o debate temático aí da PL do Despejo Zero, cara. Eu vi uma advogada da bancada ruralista chamar o pessoal de movimento de moradia de criminosos, cara. É assim que eles pensam, tratam como criminosos. Então, assim, olha o nível de conhecimento de uma pessoa formada, apesar que ela está lá para defender, não estou tirando o direito dela de exercer defesa do cliente dela, mas tratar como criminoso, eu acho que também é crime, cara. Deveria ser considerado crime, porque ela sabe que essas pessoas estão exigindo aquilo que está dentro da lei, que está lá no artigo 6º da Constituição. Deixa aí para vocês falar um pouco. Ô, Fábio, assim, dentro de tudo isso, né, do que você está falando também, isso já na questão de ocupação, na questão... Só um minutinho, ô Jânio, tem esse visorzinho em cima aí, o seu está aparecendo só aqui, ó, e o Fábio está cortando aqui, ó. O Fábio está cortando aqui, isso, já se enquadrou. Agora o Fábio, Fábio, o seu está aparecendo até aqui, ó. Daqui para baixo está aparecendo, isso, show. Baixa um pouquinho só. Baixar um pouquinho? Só mais... Tá aqui, ó. O seu. Daqui para baixo. Colocar daqui para cima tá cortando. Pronto, isso. Tá. Tem que aparecer, pô. Então tem essas questões assim também, que, de certo modo, afetam um pouco. Em relação às questões ambientais, por exemplo, tem lugares, por exemplo, onde eu comprei um terreno, eu consegui comprar um terreno, ainda não tem, ela era uma fazenda lá, não tem escritura ainda, compra e venda. Ainda não tem, porque tem que fazer como é que fala? Regularização fundiária. Regularização fundiária. Não, para mim ter escritura lá, tem que fazer uma divisão. Tem que fazer loteamento. Isso, não, já é loteado, porém, mas só compra e venda. Aí vai ter que fazer uma escritura de tudo, né? E depois fazer as divisões, que eu esqueci o nome por isso. Aí entra o loteamento legalizado mesmo. Isso. Desmembramento. Precisa fazer o desmembramento. Acho que deve ter herdeiros e tal, essas questões legais. Aí fazer o desmembramento do terreno. Só que assim, lá também tinha mato. Mas aí foi feito eles entraram na justiça, né, na ambiental,
E aí eles fizeram um pedido, aí a ambiental falou, não, vocês podem desmatar até certo ponto e deixar uma área ainda livre de mata. Você pode desmatar até um certo ponto, e outro ponto você tem que deixar dentro do terreno para preservar, porque aqui é praticamente uma área de mananciais, né? Nessa região a região da Guarapiranga aqui, né? Então tem essa questão. E tem também as questões que nem do seu caso, que era para a gente ter começado a conversar sobre isso aí também, que assim, só fazendo um breve comentário aqui. Quando a gente começou a conversar, eu e o Fábio mora há 17 anos em Jundiapeba, uma região de Mogi das Cruzes, que é próximo daquelas antenas, como é que é, Fábio? Aquela rede de energia elétrica, né? Distribuição de energia elétrica. Isso. Não, explica melhor você, Fábio. Pode falar para você. Você consegue explicar e explica esse tempo que você está lá. Estou completando mais ou menos 12 anos que eu estou morando aqui em Mogi das Cruzes, né? Eu entrei aqui também da mesma maneira que você chegou onde você mora também, contrato de compra e venda. Então, eu não ocupei nem invadi, nenhum dos dois, eu comprei. Então, quando eu entrei... Não, então, o seu caso é igual mesmo. O seu caso é igual mesmo. Exatamente. Então, assim, quando eu entrei aqui, que aqui é uma área gigante, né, que tem esse caso. Quando eu entrei aqui, já existia uma rua inteira, já, com casas, casas bem feitas, casas grandes, casas pequenas, de tudo quanto é modo. Então, quando eu até conheci duas mulheres que trabalhavam comigo no supermercado, e elas me indicaram esse terreno, próximo de onde eu moro, é longe, né? Porque eu não morava em Mogi das Cruzes, eu morava em São Miguel Paulista. E eu estava recém-separado na época, né? Lascado da vida. Eu vi essa oportunidade e falei, não, vamos dar no banco, que grana eu não tinha. Eu usei todo o meu limite que eu tinha no banco para poder comprar esse terreno. Passei muita dificuldade depois disso, dificuldade de verdade mesmo, ter mistura em casa, porque é luta mesmo. Quem quer construir, quer ter sua casa, é luta, não tem outro jeito. Você tem que abrir mão de diversas coisas. Mas eu passei por isso. Graças a Deus estou bem hoje. E entrei para cá, cara. Quando passaram mais ou menos 6 ou 7 anos que eu já estava aqui, eu recebi uma notificação. Cheguei em casa do trabalho, eu e minha ex-esposa, né? Cheguei aqui com a notificação da empresa CETEP. Essa empresa CETEP é a empresa que ela tem a concessão da área para transmissão de energia. Lembrando que concessão não significa que ela é dona da área. Ela tem o direito ao uso desse espaço para concessão de energia. Só que o caso aqui é complexo, e as casas, muitas das casas estavam aqui antes da empresa colocar sua estrutura de transmissão de energia aqui em Mogi das Cruzes. Então, quando ela chegou nessa área, tem essa rua aqui, que habitam aí cerca de... Só nessa rua, só nessa torre, aí habitam mais de 300, 400 famílias, só nessa torre, nessa primeira torre, que é onde eu estou. E as pessoas não estão... As pessoas não moram debaixo da linha de transmissão, elas moram próximo da linha de transmissão, elas não estão debaixo. E o que se discute aqui hoje é o perímetro. A empresa de energia, que é a norma NBR, ela diz que a gente tem que estar a 30 metros da torre. A maioria das casas aqui está a 5 metros da torre. Algumas casas entraram debaixo. A gente foi um pouquinho mais ganancioso e construiu um pouquinho mais para debaixo da torre, mas não é 100% dos casos. Só que a empresa ela não quer dar nenhuma contrapartida para esses moradores. E a gente volta num tema que também é importante a gente ressaltar aqui, que toda grande empresa ela quer reforçar suas ações na Bolsa, empresa de capital aberto, ela trabalha com uma questão que é super importante para ela ser valorizada na Bolsa. É a responsabilidade social. O que significa, na prática, a responsabilidade social? Você cuidar do seu entorno, você trazer benefícios para a área que você usufrui dos serviços daquela área. Então, quando você tem uma concessão de terra para você fazer qualquer serviço público, você tem que garantir também direitos sociais para o seu entorno. E a empresa não quer oferecer esse benefício social. Ela participa, patrocina alguns programas sociais, mas eu acho que é meio de praxe, justamente para depois eles colocarem no balanço social que toda empresa tem que apresentar todo ano, para ela se mostrar na Bolsa, tem que mostrar o balanço social dela. Então, sempre ela tem que colocar esse critério. E isso aí aumenta a avaliação de valor da empresa.
para você ver como que é importante a responsabilidade social de uma empresa. Então, quando ela não pratica isso e ela diz que vai reintegrar uma área inteira sem dar nenhum retorno, cara, ela vai contra tudo aquilo que se diz sobre responsabilidade social. E eu, em uma das reuniões que eu participei entre membro da prefeitura, advogado e diretor, tem um diretor que na empresa CETEP, que ele só trata de reintegrações de posse. O cargo dele é para isso. Eu tenho um cargo específico para isso. Achei, né, um grande absurdo, mas existe. O cara é totalmente prolixo, né? Tudo que ele vai falar, ele leva 30 minutos para ele chegar numa resolução de 1 minuto. E aí eu tive um embate com um advogado que eu contei minha história, que eu cheguei até ali e eu preferia ter recebido essa notificação bem no começo, antes de eu construir, porque por que a empresa levou tantos anos, deixou crescer uma cidade nesse local, para depois ela vir com uma notificação e falar, não, agora você tem que sair daqui, a gente não vai te dar nada. Cara, onde eles estavam que eles não olhavam para essa área? Mas aí o que eu fui perceber? Eu fui investigar esse assunto, eles estavam com as ações abertas para vender para uma empresa chinesa. Então, como eles tinham que fazer essa venda, tem uma área mais adequada para venda. Então, eles tinham que ter uma área limpa. Então, era um processo de, não, vamos varrer esse pessoal porque a gente precisa vender. Então, era isso. A gente é tratado como lixo, cara. Infelizmente, a nossa classe é tratada como lixo. Mas uma das frases que eu ouvi, só um minutinho, uma frase que eu ouvi, assim, que causou grande impacto, cara, eu nunca vou esquecer dessa frase, que foi de um colaborador dessa empresa, em uma das reuniões que a gente teve dentro da empresa mesmo. Que ele falou que a empresa ela prefere gastar 1 milhão em remoção do que 100 mil em indenização. Porque essas pessoas vão... Ele disse isso, cara, na minha cara. Atrasar o nosso lado. Eu achei um absurdo aquilo, cara. Aí eu falei, eu rebati ele, eu falei, essas pessoas voltam... Você acha que essas pessoas voltam para lá porque vocês acham que existe só essas pessoas precisando de moradia? Não, às vezes algumas pessoas voltam para o mesmo lugar porque elas não têm a outra alternativa de achar outro lugar. E às vezes são outras pessoas que vieram de outras áreas também que voltam para a mesma área. Isso significa que vocês não cuidam das suas áreas. Vocês não cercam, vocês não monitoram. Então significa que é uma falta de cuidado de uma empresa tão grande, que não investe, né, em capital humano para também cuidar dessas áreas. Então a empresa não quer investir em nada e quer extrair ao máximo da região. É isso. Pode falar, Jane. Essa parte de reintegração de posse, né, eu acho uma parada muito triste, velho, porque quando eu morava no centro de São Paulo, era todos os dias, mano, todos os dias tinha reintegração de posse nos prédios, edifícios. Em São Paulo tem muito edifício vazio, muito edifício abandonado. E, você via as famílias, às vezes, ser retiradas de lá com truculência mesmo da polícia, né? Eles, que nem você falou, tratam como lixo, entendeu? E aí você vê pessoas, crianças, recém-nascidos na rua, e você vê aumentar o número de moradores de rua, e às vezes, o que acontece? Desapropria um prédio inteiro, acho que com, 200, 300 famílias lá dentro, com crianças, né, com recém-nascidos e tal, mães de famílias ali, e aí o Estado, primeiro o empresário, vem pela lei e consegue a reintegração de posse, e depois o Estado também não vem amparar essas famílias. E aí você passa na rua, mano, e você sente, mano, você sente ali uma tristeza ali no rosto das pessoas, porque não tem para onde ir, no frio, às vezes, ou no sol quente também, entendeu? Sol muito quente, ou às vezes no frio e ali tá na rua. O Estado não vai amparar essas famílias e o empresário que fez a reintegração de posse também não está nem aí. Então, as famílias, que é a parte dessa briga toda aí entre o empresário, entre o Estado, é o que mais sofre, mano. É o que mais sofre, porque no final da história, ele vai ficar na rua, ele vai ficar debaixo da ponte, né? Aí vem um governador colocar pedras debaixo da ponte para a galera não conseguir dormir, tá ligado? Ou então separar os bancos das praças para bancos unitários, para os moradores de rua não conseguir dormir, entendeu? Aí você vê piada da primeira-dama do estado de São Paulo, né, que é junto com uma empresária, que eu nem me lembro o nome, falando que morador de rua mora na rua porque ele quer, entendeu? Então,
é complicado você ouvir essas coisas e você ver de perto o sofrimento, né, mano? Dessas pessoas que ocupam, principalmente ali no centro de São Paulo. Eu via muito de perto e achava muito triste, velho, o que acontecia ali, mano. E muitos desses prédios aí, eles estão abandonados mesmo, de verdade, com dívidas enormes, cara, dívidas com a Caixa Econômica e que o Estado não utiliza também para fazer um programa popular de moradia de verdade. Existiu, eu acho que, se eu não me engano, há 3 anos atrás, no plano diretor, foi colocado um direcionamento de construir moradias no centro e reaproveitar até esses prédios, mas isso aí está sendo feito a curtos passos, né? E querem empurrar os que foram selecionados para esse tipo de moradia, está lá onde que é hoje a Cracolândia, né? Que está bem fragmentada depois daquelas ações que fizeram, mas ainda tem uma grande concentração ali na região da Luz. E é naquela área que as pessoas querem empurrar, ou seja, sempre quer colocar a população no pior lugar, né? Não quer colocar no melhor lugar, entendeu? Então, assim, sempre empurrando a pessoa para a margem. Pode falar, Ivan. Ô, Fábio, mas, assim, o Jânio morou no centro de São Paulo, então o Jânio conhece bem a região lá, e o Fábio já tem sua vivência nessa questão de moradia e acompanha várias reuniões em relação a isso. Vocês dois, no caso, acreditam que depois daquela desabamento, daquele prédio lá no Paissandu, isso dificultou ainda mais, agravou ainda mais essa questão? Porque está sendo feito um trabalho de liberação para esse pessoal, né? Não porque do Estado está fazendo esse trabalho, mas sim dos grupos, das ONGs e de todos os movimentos, né? Que passou a atuar na área central mesmo, indo buscar. Não, aquele prédio ali está assim, assim, assado, e foram buscar informações sobre o assunto, e até como pessoas influentes, como o Boulos, que tem um conhecimento na área, é uma pessoa estudada, né? Que ele pode estar entrando num órgão público e está puxando esse tipo de situação do imóvel, e assim, ele sim tomando a frente e fazendo o que o Estado não faz, que quer ir lá e falar assim, ó, galera, quem está na fila aí esperando habitação, esperando imóvel e tal, então tem um prédio aqui, a gente vai dar as condições, vai organizar aqui e vamos ver de que forma a gente pode colocar vocês lá dentro de maneira segura e de maneira tranquila. O que não acontece e o que não aconteceu nesse prédio do Paissandu, que as pessoas entraram e todo mundo sabia que morava gente ali, mas não teve nunca a fiscalização nem de bombeiro, nem de órgão público, e acabou caindo. E muitas vezes veio, vocês que invadiram, mas pô, cadê o órgão público? É aquele que você foi agora lá da sua região. Você leva um tempo para se levantar uma casa, para se construir uma casa. Não existe uma fiscalização para isso, nem empresa viu, ninguém viu. E quando é agora, está 5 metros debaixo da antena, o prédio caiu porque vocês invadiram. Não era para ter invadido lá. E os órgãos públicos estavam onde nesse momento? Então, você acha que dificultou depois que caiu esse prédio? Vocês, o que vocês acham em relação a isso? Ivan, eu sempre uso porque aqui, principalmente, como é considerado área de risco, então sempre os advogados da empresa, a própria prefeitura, né, em nome dos seus integrantes, eles sempre usam essa questão do fator de risco. A gente sabe que existe risco. Só que também existe risco da pessoa morar na rua também. A rua também existe vários riscos. Você pode morrer de diversas causas morando na rua. Então, afeta a sua saúde, tanto física quanto mental, né? O problema mental também é um grande fator quando você vive na rua. O isolamento que você tem social morando na rua, porque ninguém te enxerga, você se torna invisível. Quando você não tem um lugar para você retornar e você ter sua privacidade, também tem um risco. É um risco também a sua sanidade mental. Então, assim, risco vai existir de qualquer forma. Que a gente quer que essas pessoas vivam dessa maneira, não. Na verdade, se me perguntar hoje em dia se eu sou a favor de condir a ocupação, eu espero que ninguém use essa parte como recorte para usar contra mim no futuro, que a internet tem isso, mas não, eu sou contra a ocupação. Sabe por quê? Porque eu quero que um dia ninguém tenha que ocupar nem área nenhuma, que o Estado garanta que ela tenha moradia e não precise ocupar. Mas enquanto não existir isso, eu sou a favor, sim, de ocupação. Que a pessoa ocupe e exige seus direitos de áreas que são ociosas e que não cumprem sua função social, esclarecendo bem esse detalhe. Então, assim, vão sempre usar os recortes contra a gente. Então, quando acontece um acidente como esse, quando um prédio desse pega fogo, quando ele acaba cedendo, né, porque normalmente são estruturas que não foram reformadas, o sistema elétrico já está ultrapassado, tem vários riscos.
Então vai acontecer algum desses problemas e a gente não quer isso, que aconteça isso. Mas vão usar isso contra os movimentos de moradia. Então, acho que essa é a minha visão sobre o tema. Vou deixar com o Jânio para ele dar o respaldo dele. Eu concordo plenamente com o que você falou aí, entendeu? E sobre aquele caso daquele prédio, aquele prédio ali era da Polícia Federal. Para quem se lembra aí, alguns anos atrás, né? O prédio era da Polícia Federal. Aquele prédio, ele não estava impedido por nenhum movimento, tá ligado? Organizado por moradia, MST, qualquer outra sigla. Exatamente. Ele foi invadido aleatoriamente, tá passando a ambulância aqui, mano. Ele foi invadido aleatoriamente por moradores de rua ali e tal, mas nenhum movimento em si, eu morava bem ali do lado, e nenhum movimento em si ocupou aquele prédio, porque aquele prédio, ele não era apropriado para moradia, ele era um prédio extremamente comercial, ele era de vidro, ele não tinha estrutura, ele não tinha encanamento, ele não tinha nada, ele era um prédio da polícia. Então, eu não sabia disso, já. Nenhum movimento social invadiu aquele prédio. Depois que ele caiu, claro que a mídia, o pessoal que é contra esse tipo de ocupação, usou isso contra os movimentos de ocupação, falando que eles ocupam lugares que não têm condição, e colocaram um monte de críticas, mas, no fundo, não sabiam que ali não era um lugar invadido por nenhum. E as pessoas que moravam ali ficaram 6 meses morando no Largo do Paissandu. Eu passava todos os dias, ficaram 6 meses morando no Largo do Paissandu. Então você vê, as pessoas criticam, mas ninguém estendeu a mão, nem o governo, nem algum empresário que às vezes se julgam aí na TV ou na mídia que está ajudando, que doou não sei quanto para a instituição X, para Criança Esperança, para não sei o quê, mas você não vê ajudando ali, na prática, realmente quem precisa. Verdade, Gênio. E tem uma grande discordância nisso. Você tocou num ponto bem sensível, que é quando as pessoas falam de solidariedade, né? Eu vejo campanhas maravilhosas na TV, né, nas mídias, grandes empresas se juntando em favor da solidariedade. Mas esse aí é o mesmo que critica quando alguém está dentro de uma ocupação. Ele prefere ver a pessoa na rua e ele ir lá distribuir um prato de comida, uma cesta básica, mas desde que ela fica na rua e que elas ficam caladas sem exigir seu direito. A partir do momento que você levanta uma bandeira e fala, não, eu vou exigir meu direito, você é considerado criminoso. Então, a elite, ela prefere ver você rastejando, calado e aceitando a sua condição. Porque é isso. É isso. Então, assim, quando você fala de capitalismo, né, muita gente vai vir a favor, outras vão contra, mas quando você fala de capitalismo é isso, é aceitar a desigualdade. E a gente não pode aceitar a desigualdade, não pode. O mesmo direito que eu tenho de comer, você tem. O mesmo direito que você tem de morar, eu tenho. O mesmo direito que eu tenho à saúde, você tem. Tem gente que é a favor da privatização da saúde pública. A gente viu que se não fosse o sistema público de saúde, a gente estava lascado aqui no Brasil, cara. Porque a maioria das pessoas não tem condições. Então a gente volta sempre àquelas questões, né? Consciência de classe. O que você precisa? O que o Estado tem que garantir para você? E você precisa dessa ferramenta. Então, se você não agir politicamente, porque a gente fala que a política é construída pelos movimentos sociais. O que significa movimento social? É movimentar a sociedade. Então, quando você cria um movimento social, são movimentos que movimentam a sociedade a favor de pautas que o povo precisa. Então, quando você vai ter movimento de moradia, você vai ter movimento LGBT, você vai ter movimento negro, porque é sempre um movimento em questão de temas onde o Estado não está atuando ou está atuando de forma deficitária. Então, esse o ponto. Pode falar, Ivânia. Eu acho que assim, eu acho que o ser humano, principalmente assim, o povo de periferia, no grande geral, é como se fosse o Homem-Aranha preto, tá ligado? Ele é contra ele mesmo. Pô. Eu tava no Twitter ontem e tava vendo, acho que já até acompanhou aí, daquele... Eu não consigo nem lembrar o nome do cara, sei o que, Nascimento lá. Ele é o secretário do Zumbi dos Palmares. Então o cara é assim, eu não sei, tem dinheiro, eu acho que é combinado, né, fazer aquela cortina de fumaça. Então ele vem pro Twitter assim, ele manda milhares de tweets assim, falando mal, sabe assim, do negro, sabe? Parece que ele odeia o negro. Tipo assim, e ele é negro. E tipo assim,
Isso aí, o que me chama a atenção não é questão de, tipo assim, dele ser contra algumas coisas. Tem algumas coisas também que eu não acho que é legal. Eu acho assim, que o negro também tem que ter aquela, pô, não, sou negro mesmo e daí e tal. E é o seguinte, não vou abaixar a cabeça, não vou chorar por nada, não. Tô correndo atrás e tal, para mim é muito mais difícil, mas eu tô aqui, tô de pé, tô firme e forte. Eu acho bacana quando a pessoa é assim. Eu não gosto muito quando a pessoa fica chorando. Mas assim, qual a necessidade, cara, de uma pessoa que é negra, que tá no Zumbi dos Palmares, que fez Martinho da Vila? Quem é Martinho da Vila, mano? Pô, para quem é pobre, de periferia, quem é Martinho da Vila? Você pode até, que nem a gente curte um rock e tal, pô, mas Martinho da Vila é um ícone, mano, do samba, do que é coisa do que a gente, de onde a gente vive. Faz E como parte é da que nossa você história tira? cultural. Sim. E como é que você tira o Martinho da Vila, do Zumbi dos Palmares? Você faz com que o cara se sinta desagradado de estar lá e ele fala assim, não, eu vou sair fora que para mim acabou. E aí você vê o Martinho da Vila sair, você vê um cara como aquele que tá lá. Então, assim, é o cúmulo do absurdo. E depois os caras colocarem na cabeça e vocês verem milhares de pessoas brancas, não que tenha alguma coisa a ver isso a ver, entendeu? Da pessoa branca estar apoiando o cara. Mas você vê que você está indo contra o seu próprio público, contra as suas próprias ideias, contra as próprias ideologias. Pessoas negras sofreram lá atrás. Brancos não foram açoitados por chicote, de maneira nenhuma, entendeu? Milhares de pessoas foram açoitadas, foram para a rua sem ter uma casa de morar, sem ter comida, sem ter nada, de correr atrás de tudo, que vem essa questão todinha da moradia que a gente está falando sobre isso hoje. E o cara que é negro, que é um ancestral, assim, fisiológico, é negro mesmo, na cor, na raça, no sangue e tudo, tem a opção de fazer uma coisa boa para negros. E, tipo assim, já que não quer fazer, tudo bem, não precisa fazer. Legal. Mas, pô, não discrimine os seus, não, pelo amor de Deus, cara. Em prol, sabe lá, Deus de quê? Então, para mim, é um cara daquele não passa de um bobo da corte, sinceramente. Isso aí totalmente fora do nosso papo, é que a gente tem isso também nesse Mas faz parte, como é um bate-papo aqui, a gente não precisa ser tão engessado e a gente, às vezes, vai fugir do tema mesmo, isso é normal. Mas, assim, eu vou sempre puxar um pouquinho. É que está acabando o tempo aqui. É que está acabando o tempo aqui. Eu queria falar de um tema que vocês tocaram agora, eu acho importante falar. Assim, o Visões Periféricas, antes de ser Visões Periféricas... Hã? O Skype tem... Não sei, porque você... Não, tem não. Mas é porque você falou que tinha uma não, mas até 10 para as 4 dá para a gente falar ainda. 10, 5 para as 4. Então, só para não perder o foco. Quando você falou da questão de classes lá e tal, que a gente estava falando naquela hora, então, antes da gente chegar até Visões Periféricas, então a gente começou como Calostalgia, que é o nome do grupo que o Jânio montou, que é os amigos de infância daqui de onde que a gente mora, né? Que a gente morou. A gente cresceu junto. Hoje em dia, cada um se debandou. Então, aí depois se transformou em... Aí o Jânio fez o brisô dele, que é o sistema paralelo dele, porque o meu tempo é complicado. E o tempo dele também hoje está mais complicado que o meu, eu acho. Mas tem disso também. Aí ele montou o brisô dele, que ele fala sobre as paradas dele, pessoal dele. E aí eu montei o Visões Periféricas também, que ficou a gente junto. Que agora você também entrou agora com essa parte de habitação que a gente quer aprofundar também. E é bem bacana se você continuar com a gente aí. Pode somar aí com várias temáticas. Sim. Demorou. E aí o Calor Nostalgia, que é esse de WhatsApp, que foi de onde foi tudo isso fundado, aí a gente estava numa discussão, que lá tem uma discussão pesada, como tem em todos, né? E aí a gente estava falando esses dias, o camarada falou assim que ele não queria pagar o SUS, porque assim, ele paga o imposto, porém, o imposto que ele paga, 12%, ele não tem retenção hoje em dia, de escola, que ele paga a escola filho dele. Ele paga o imposto, mas ele tem que pagar a escola e tem que pagar o SUS. Ainda no governo da Dilma, no finalzinho, então, porque aquelas pautas bombas lá e tal, os caras cortaram isso aí. E isso aí se transformou em... Não tem mais restituição disso. Se você paga o imposto, se você paga a escola, o problema é seu e tal, isso aí não vai ser restituído. Aí ele falou assim, pô, eu não acho justo eu pagar convênio médico e os caras me cobrar, por exemplo, o SUS. Aí o Jânio começou num debate acalorado e tal, blá, 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 daqui, foi um negócio... E mas, tipo assim, acalorado, mas entre amigos, né? A gente bate um papo, troca ideia. Mas ele ficou meio assim, eu quero que vocês me convençam e tal. Eu falei assim, então é o seguinte, quando você sofrer um acidente na rua e o SAMU chegar, já marca uma coleirinha aqui, ó. Porque o SUS abrange muita gente. Você toma vacina pelo SUS, você pega um SAMU pelo SUS. O Casagrande tem muito dinheiro. Quando ele sofreu, né, a overdose dele lá e tal, quando ele tinha um problema com drogas e tal, quem foi que socorreu ele foi o SAMU, não foi o hospital, a ambulância do hospital dele. Então é o SUS. Então, de certa forma, você tem que arcar com essa despesa. É justo, não é justo? Mas você usa. E é uma das melhores coisas que tem. Imagina se não existisse o SUS para nós aí. No geral. Ivan, falando sobre isso, a gente vai falar aí sobre serviços públicos, né?
É uma coisa muito, muito simples, às vezes, de você desconstruir, né? Quando as pessoas têm essa ideia que ela não precisa, que não dependa do sistema público, mas você vai depender sempre. Como você já mesmo mencionou, quando você sofre um acidente, quem vai lá é o SAMU, é no sistema público. Quando você vai tomar uma vacina, é sistema público. Quando você coloca seu filho na escola, é sistema público. Quando você liga a sua tomada aqui, você depende do sistema público de energia. Quando você abre sua torneira, é sistema público de abastecimento de água. Então, não tem como você fugir do sistema público. Agora, imagine se isso todo fosse privado. Como isso aí não ia ser seletivo? Como poucas pessoas já teriam acesso, como ainda é, porque nas periferias ainda esse saneamento básico ainda não chegou por completo. Ainda tem grandes áreas aqui que não chegou o saneamento básico. Então, assim, é muito importante você ver o sistema público. E o sistema público ele não é feito para lucrar, ele é feito para servir a população. Então, tem gente que pensa que vai colocar um gestor na cidade, como foi aqui a eleição do João Dória, achando que a cabeça de gestor é a melhor cabeça para gerir sistemas públicos. Não, não é. Sabe por quê? Porque o gestor ele pensa no lucro, ele pensa em ter retorno. Não, sistema público não é para ter retorno, ele é para servir o cidadão. Isso que tem que colocar na cabeça do pobre brasileiro, que o sistema público ele é feito para servir. Às vezes ele não te serve da maneira que você quer, mas da melhor maneira possível dentro do nosso sistema. Então, assim, hoje a gente tem um sistema de saúde que é invejado no mundo inteiro, cara, por mais que a gente tenha dificuldades nele. Então, eu acho que isso aí já é uma maneira de desconstruir. Mas só para a gente retomar um pouquinho, voltar no tema, se você quiser continuar, eu queria voltar um pouquinho no tema, para a gente não deixar de falar, porque, assim, falar de moradia sem falar desse grande movimento, bom, mano, a gente tem que falar sempre, a gente falar um pouquinho do MST e do MTST, apesar de ser movimentos que eu não participo deles, eu tenho trabalho, atuo no movimento de moradia que não é ligado ao MST nem MTST, que são diferentes, né? O MST aí ele vem aí com uma reforma agrária e o MTST ele vem com uma reforma urbana, né? E está conseguindo ouvir? Tá dando uma cortada aí. Cortou para você, Jair? Não, tô ouvindo legal. Tá ouvindo legal, então. Então tá. Então vamos. E é importante lembrar, né, que a reforma urbana é exatamente assim, trazer moradia para todos, né, na cidade, não que as pessoas tenham que viver somente nas periferias, mas que eles tenham acesso à moradia também próximos aos seus trabalhos, né, às grandes cidades, não sempre sendo colocado à margem, que a gente não tem tempo aqui de falar desse fator histórico, mas tem um porquê que as pessoas vivem à margem das cidades. Por que o pobre mora na periferia e por que não ele não mora nos jardins ou próximo das grandes cidades aí, que tá as grandes empresas. Então tem um porquê histórico nisso aí, mas em outra live a gente vai ter que fazer várias para a gente falar sobre esses temas. Mas falando sobre reforma agrária, eu vi um tema muito interessante, porque assim, a reforma agrária ela trata especificamente, assim, não especificamente, mas um dos pontos fortes da reforma agrária é a monocultura. Por quê? Hoje a gente tem uma monocultura no Brasil, uma cultura de monocultura. Vamos dizer, eu vou ser um pouco redundante falando disso, mas o que significa a monocultura? É uma cultura única, né? Já diz a palavra, já diz mono, então é uma cultura única. O que acontece? A gente pega não sei quantos hectares aí e planta soja. Pega outros não sei quantos hectares, feijão. E sabe o que é o problema desse sistema? Ele exige muito mais da terra, ele exige que você use muito mais agrotóxico. Então, se você tem uma agricultura diversificada, ele tem um ecossistema que ele se retroalimenta. Então, ele se autodefende. Porque um tipo de plantação, você sabendo selecionar essa variedade de plantação, uma planta defende a outra. Então, assim, você vai ter um volume menor de pragas. Então, isso aí está dentro da reforma urbana, do projeto de reforma urbana. E você vai usar muito menos agrotóxico, então você vai ter uma comida bem mais saudável. Não precisando ter exatamente uma plantação orgânica, que é super caro, né, esse processo orgânico. Aí você vai ter uma alimentação com uma redução bem menor, bem grande de agrotóxico. O MST ele tem um programa de agricultura
natural, sem agrotóxico e tal, que eu acho que é o maior da América Latina. É a maior da América Latina, é o maior produtor de orgânico. O maior da América Latina. Então, e eles colocam, esses dias eu estava vendo entrevista em relação a isso aí, falando que eles querem a terra. Olha como é que o negócio é tão cabuloso, cara. E a gente entra nessa e não se atenta. É por isso que eu falo, a informação é tudo. Olha como é que é falado. Eles querem a terra, o MST, querem a terra. Aí a gente dá a terra, porque nós somos bonzinhos, damos a terra para eles. Mas quando eles pegam a terra, eles não têm como investir. Aí é o que eles falam, né? Que o MST não tem como investir. E, de fato, por muitas vezes pode ser que não tenha mesmo. Só que o agricultor rico, que é podre de dinheiro, os caras investem nele. Bota o BNDES ou bota algum órgão público lá para dar incentivo para ele, como, por exemplo, o tratoraço agora. Porque ele tem incentivo fiscal e financeiro. Mas, voltando um pouquinho da reforma agrária, então, assim, a discussão dos ruralistas, né, do pessoal do campo agrário, é que esse tipo de monocultura, essa produção de alimento em escala, significa você abastecer melhor o mercado e que você precisa desse sistema para que as comidas cheguem na mesa. Mas será que chega na mesa de todos? A gente sabe que não, né? Não chega na mesa de todos. Então, a gente já sabe que claro a gente está dentro do sistema falido. Então, esse sistema de monocultura... O pobre já não é nem o brasileiro mais, né, o foco. A monocultura serve para você... um estoque de abastecimento para o Brasil mais. Não tem mais. Está bem abaixo do limite, é só para fora. Não, e soja... eu não sei o percentual, mas a China ela leva quase todo o nosso estoque de soja. 64 bilhões por ano. Entendeu? De tudo, né? Que eles entendeu? compram. É muita coisa. Então, assim, a gente abastece eles de soja, a gente danifica a nossa terra, porque soja ela é bem complicada, ela restringe muito a qualidade da terra. E a qualidade da nossa água também, reduz a nossa água, os lençóis freáticos. Né? E que a gente usa muito, pô. É uma coisa que a gente usa muito. Então, mas só que aí você vê o nosso reflexo. A gente é um dos maiores produtores de soja do mundo e a gente está com óleo de soja super caro, porque a gente está vendendo barato fora e caro aqui. É muito louco isso daí. Olha onde está a nossa consciência, claro. Então, assim, e você vê pobre aplaudindo isso quando não consegue comprar uma lata de óleo no supermercado lá, tá? Voltei no tempo. Não, eles pegam suas motos de 50 mil e vai fazer motocasco com o presidente. Exatamente. E a gasolina lá em cima. Então não dá, cara. Eu acho que o Jânio quer falar, né? Esse papo aí de... Fábio, você tá falando demais aí, mano. Faz parte. Nós não fala demais, não. Tem jeito. Legal. Grandes empresas, né, mano? De dominar essa parte da agricultura e tal. E eu tinha um exemplo legal que eu trabalhava em São Paulo num restaurante, e um restaurante grande e tal, e ele não trabalhava com grandes produtores, mano. Até hoje eles são assim. Eu sigo os donos, né, os proprietários do restaurante. Eles só trabalham com pequenos produtores, mano. Então, ele vai comprar alface, ele compra num pequeno produtor que tem um pequeno pedaço de terra que planta aquele alface e a demanda é exclusiva ali para ele ou para mais uns outros 2 empreendimentos. Então, ali, ele tem a certeza que não tem agrotóxico, né? É uma plantação mais saudável. Isso aí é quase todos os produtos que ele usa no restaurante. Isso que você falou é muito importante, porque esses donos de grandes pedaços de terra que plantam, né, mano, hectares enormes aí de soja, mano, é só agrotóxico. E esse governo que entrou, bem no comecinho, quando ele entrou, uma das primeiras ações deles foram liberar, mano, um número absurdo de agrotóxicos, mano. Então, muita gente... 278. As pessoas, então, às vezes não se ligam nesses pequenos detalhes, entendeu? E vai apoiando, que nem o Salles lá falou, né, mano? Vamos passando a boiada. É complicado, mano. Não, melhor passando a gadaiada. Por aí. Já perdeu uma parte da audiência com essa sua frase. Mas gado... Me perdoe, mano. Gado a gente... Não adianta, Fábio, tipo assim, sério mesmo, assim, no Twitter, o pau come. O Jean tá ligado também, não sei se você tem Twitter e tal, mas o pau come lá. Você tem Twitter. Então, assim, eu tenho discussões acaloradas. É que eu já tenho tanto grupo do WhatsApp, tanta coisa que eu não consigo acompanhar, que eu tô evitando algumas redes sociais, mas eu vou ter que ter, não vai ter jeito. Eu vou ter que seguir. Então, eu tenho discussões acaloradas lá no Twitter. Mas assim, vira e mexe, não é muito fácil, não.
mas encontra uns caras que é bolsonarista mesmo, que ainda acredita no governo e troca uma ideia, bate um papo. Só que esses caras, cara, é gente que tem dinheiro. Teve um dia desses aí que eu fui discutir com um aqui, sabe, totalmente fora do tema aqui nosso aqui, só para descontrair um pouco. Aí eu falei para ele assim, meu, você é milionário? Se você for milionário, empresário e tal, aí eu até trocar uma ideia com você, de repente você não sabe qual que é a minha, né, a minha classe social, a minha vida, o que eu vivo é totalmente diferente do que você vive. Porque se você for pobre, cara, se você for pobre, mano, pode desligar, porque nada que eu falar aqui para você vai entender, porque você vive isso na pele, e você vota nele, você votar até aí, tudo bem. Mas você continuar, aí já é uma coisa que vai além do limite, entendeu? Não tem mais o que eu falar para você que vai mudar o seu pensamento, entendeu? E aí o cara nem respondeu mais. Mas tem muita gente que você troca ideia, que cara até que tem muito dinheiro, e o cara você começa a explicar algumas coisas para ele, o cara começa a entender o seu lado. Por mais que, assim, ele vê que o que ele está falando está certo na questão dele, mas que o que eu estou falando também, eu estou certo também no que eu estou falando, entendeu? Porque nós temos vidas diferentes. O cara, o rico, o bilionário, ele não precisa do Estado para nada. Assim, para falar a verdade, na verdade só devia ter eleição só para pobre. Só para pobre. Porque o rico, ele não depende do Estado para nada. Na verdade, quando se fala do direito, o direito nem Estado quer. Então, isso. E ele já tira. Ele depende para algumas coisas, que ele utiliza estrada pública, ele utiliza diversos serviços. Não, sim, mas só para questão de exploração de alguma coisa. Pode ver, eles têm as melhores ruas, são necessidades eles não têm ruas esburacadas. Então, mas tudo que pode... Ó, um exemplo básico. Tem uma rede de mercado que a gente trabalhou, por exemplo. Fez um supermercado lá na Ricardo Jafé, e aí entrou com o Estado e falou, precisa de uma ponte aqui, para o pessoal não ter que fazer o retorno lá na frente e tal. Aí o que ele fez? Ele foi lá e fez a ponte. Então, você entendeu? Quando é da vontade dele, ele faz. Então, quer dizer, eles colocam na nossa cabeça que a gente não tem que votar, entendeu? Eles colocam na nossa cabeça que a gente não tem que votar, mano. Quantos milhares de pessoas pobres que você conhece que falam assim, eu não voto mais ninguém mais não, pra mim acabou esse negócio aí. Nem na urna vai, e não vota. Enquanto o rico coloca na cabeça, eles vão lá e votam. Eles vão lá e votam. E o pobre não vota. O Bolsonaro ganhou com menos de 25% da população, pô. 50, quantos dá 51% de eleitores? Mas ao todo foi 51 milhões de eleitores, não foi? Sim, foi por mais aí. ou menos, quase. Então, temos 210 milhões as pessoas que se absteram das urnas, talvez a gente não estava nesse cenário. Teve gente, talvez... 51 milhões de pessoas que votaram nele. Não, isso. Então, quer dizer, ele representa 25% da população brasileira, que é de 210 milhões de pessoas, menos que 25%. E hoje em dia a gente já caiu muito. Lobão, esses caras aí. Quantos caras esses caras levaram? Nando Moura, quantos caras levaram para trás? Muita gente. Muita gente. A gente não sabe para onde leva, esse é o problema. O problema é que ele elege... E outra coisa mais importante que as pessoas... e outra coisa mais importante que eles não levam em consideração, que de lá para cá eu nunca vi ninguém que votou contra ele, falar assim, não, eu passei a amar esse cara. Não, eu só vi isso aí pra você. Você é louco, votei nessa peste, mas eu já era, eu odeio esse cara. Mas assim, não, você é louco, eu não votei nele não, eu me arrependi de não ter votado nele, porque esse cara é show, nunca vi isso aí. Quem já viu que fale, eu não vi. Então não tem como esse cara ter esse crescimento todo, eu não acredito. Mas tem essas pessoas que não votaram lá atrás, que ele pode conquistar. Então é um perigo, um cara desse é um perigo ainda. E eu acho que ele é muito forte sim, pelas pessoas desinformadas. Isso é um perigo, cara. Um dos passos que afetou bastante os programas de moradia foi, em questão de moradia, foi taxar ainda mais, né? Já vi esse aspecto de taxar os movimentos de moradia como movimentos criminosos. Isso foi colocado na campanha dele. Então, assim, eu vi gente, por mais absurdo que pareça, dentro do movimento de moradia, não exatamente nas classes, assim, vamos subir, dentro da comissão, não dentro da comissão de moradores, mas moradores que dependiam do movimento de moradia, defendendo esse governo, e que defendem até hoje. O cara praticamente acabou com os programas habitacional, que o programa que a gente tem hoje... Mas falta de formação total, cara. Ele é totalmente diferente do que era o programa Minha Casa Minha Vida, que já estava distorcido. Total. Já estava distorcido, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida ele começou atendendo a faixa 1 aqui no Brasil. E depois ele começou a atender só a partir da faixa 1,5, faixa 2. E agora ele deixou de ser um programa habitacional de subsídio para ele ser financiamento.
Então, assim, a gente oferece uma carta de financiamento, você paga. Se você não pagar bem, tchau, cara. É isso. Então, assim, e foi uma mudança que aconteceu e ninguém percebeu. Então, é difícil, cara. Então, a gente tem que esclarecer, tem que colocar esse assunto à luz. A gente está vivendo um momento de pandemia onde muita gente não está conseguindo pagar seus aluguéis e está recorrendo ou vai para a rua, ou vai para alguma ocupação, vai construir um barraco de madeira, seja lá onde, e tem muita gente nessa situação. Então, não adianta você querer ser solidário, montar uma cesta básica, você participar de uma vaquinha virtual, seja lá o que for, é válido sim, mas você olhar para as pessoas que moram na favela e tratar como criminoso, criminoso é quem tem esse tipo de pensamento. Então, assim, contra essa discriminação das pessoas. Vai conhecer, vai conversar com essas pessoas. Às vezes eu debato em alguns fóruns aqui de Mogi das Cruzes, que é um ambiente totalmente de direita aqui em Mogi das Cruzes, as páginas, tudo, e eu tenho até uma certa resistência, até que eu sou filiado ao PSOL, vocês sabem, mas trazendo aqui para todo mundo. E às vezes quando eu entro em algumas discussões aqui, em grupos aqui de direita, aqui em Mogi, cara, muito hostilizado, né? Primeiramente, isso é normal, faz parte, né, do jogo democrático, você ser hostilizado não devia, mas faz parte. E normalmente as pessoas entram com os dois pés mesmo, então sempre falando, essas pessoas não deviam estar ali, tem que tirar mesmo, quando fala de ocupação. Eu falo, tá bom, vai tirar e vai colocar onde? Você acha que essas pessoas vão desaparecer da noite para o dia? Ou as pessoas vão aparecer na sua frente no meio da rua, ou elas vão ocupar outro lugar porque elas necessitam morar. Então não se resolve o problema como fizeram na Cracolândia, que é espalhando as pessoas, você só espalhou o problema. Então é a mesma coisa de você chegar numa casa, né? Infelizmente eles tratam a gente dessa maneira mesmo, como lixo. Então não é que eu estou colocando as pessoas como lixo, eles colocam a gente como lixo. Então você chegar na sua casa cheia de lixo no chão, você pega, espalha ali o lixo e pronto, o problema está resolvido. Não está. Não está. Você tem que colocar tudo no seu lugar certo. Então, as pessoas precisam de moradia, cara. Isso é um direito básico que tem que ser garantido. Gente, só fazendo as considerações finais aqui. Aí, da minha parte, eu vou só falar uma coisa aqui, vocês fazem as considerações finais, e finalizar, que já foi bastante tempo aqui. O bate-papo tá show de bola, mas a gente tem que, né, encerrar, porque senão fica muito longo também, depois fica até difícil para as pessoas assistirem. Mas, assim, então lá atrás, quando eu falei da questão dos escravos e tal, que foram para as ruas e tal, né? E vocês estão livres, mas livres de quê? Porque você ainda continua sendo dependente. Você vai comer como? Você vai para onde? Caso você não tenha, para onde você vai? Quem é você? E aí muitas vezes você fala, por que essas pessoas moram em barracos, né? Tipo assim, a gente entende porque a gente mora em periferia, a gente sabe como que isso funciona. Mas quem não conhece, então para você de repente estar assistindo e não sabe o que é isso, então entenda, ele não tem como comprar bloco, não tem como comprar cimento, ainda mais agora, está tudo mais difícil ainda, mas sempre foi difícil. Então, ir para o mato, pegar galhos de árvore e tal, e fazendo sua casinha ali, de tapera, de barro, que era assim que era feito. Então, por isso que existem barracos hoje em dia, porque não tinham o que fazer, eles não tinham dinheiro para comprar nada. Então, ia na natureza e pegava e levantava suas casas, barracos, ocas, não sei, por exemplo, os índios como vivem, né? Então, é isso. Então, a questão da habitação é muito... E só para terminar, ser o mais rápido possível aqui, eu assisti o Despejo Zero, que o Fábio me indicou, achei muito legal. Eu quero pegar uma frase de um amigo, se ele puder falar depois o nome dele, eu vou achar muito bacana. Que ele falou assim, a pior coisa que existe é você deitar na sua cama para dormir, você sendo trabalhador. Muitas vezes a pessoa que mora em periferia, que mora em favela, que mora em comunidades, é considerado bandido, traficante, né? Os caras têm o prazer de falar isso aí. E você ser trabalhador, ganha um pouco, e você deitar na sua cama e você não saber, poxa, será que amanhã às 5 horas da manhã, quando eu estiver saindo para trabalhar, será que o shopping vai estar na frente para pegar a minha família, pegar a minha geladeirinha que eu comprei, estou pagando a prestação, a minha televisãozinha, a minha caminha, e jogar para fora tudo com a minha família, e o que eu vou fazer depois com isso? Como que eu vou viver depois disso? Porque o que eu tenho é isso aqui. Então, gente, as pessoas só querem um lar para viver, só uma casa. É só isso. Tá? Para muitos isso aí é pouca coisa, mas para quem não tem nada é muito. Então, essa reflexão que eu queria deixar hoje para vocês aí. Então, se vocês quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade aí. Beleza, galera? Quer fazer isso, Jânio? Aí eu termino. Quer fazer sua consideração, Jânio? Você faz, aí depois eu termino. Eu vou primeiramente agradecer aí, né, mano, a galera que vai ver esses vídeos aí. Deixa seu like aí, né, mano? Compartilhe com os amigos. É bom a gente sempre trocar ideia sobre esses assuntos. Agradecer a participação do Fábio. Vai ser a primeira de muitas que a gente vai trocar ideia sobre esse assunto, que é muito complexo. E outras pautas também, né, mano? E sempre deixar bem claro para a pessoa que o primeiro ponto, mano,
é deixar de discriminar o morador de ocupação. Para mim é o ponto mais importante, porque eu via nos olhos das pessoas, mano, como elas ficam entristecidas pela discriminação das pessoas que têm um nível acima e, às vezes, um nível até abaixo do delas, mano. Mas são olhados como... Mano, não dá nem para falar. É muito triste. Então, o primeiro ponto para mim é deixar de discriminar moradores de ocupação. Muito obrigado, galera, pelo grande bate-papo aí. Grande Ô, Jânio, valeu você, meu rei. É nóis. Agora você falou sobre o rapaz, ele é o Fernando Godinho, né? Ele Fernando Godinho, isso mesmo, verdade. Ele faz parte do movimento Jundiaí para a Moradia, também é da comissão de moradores. Verdade. E ele também é membro do MLB, que é o Movimento de Lutas de Bairros e Favelas. Eu também faço parte desse mesmo movimento também. Começamos em Mogi das Cruzes recentemente, e é um movimento de nível nacional. É um movimento muito grande, que tem um grande trabalho aí, admirável em moradia, e para garantir os direitos sociais de moradia. Mas eu queria encerrar aqui minha fala falando sobre um dado que é bem relevante. O último IBGE que eu tive acesso se refere a que 6% da população brasileira residem em favelas. Isso aí representa um volume de quase 12 milhões de pessoas vivendo em favela em condições, como se pode dizer, degradantes, né? Sem saneamento básico. Precárias, então, essa desigualdade não pode ser aceita como normal. Então, quando você criminaliza isso, quando você discrimina, você faz parte dessa classe, você está discriminando a si mesmo. Então, vamos ter um pouco de compaixão, vamos conversar com essas pessoas, entre nas comunidades, converse, fala, reconheça as histórias dessas pessoas, façam trabalhos como esses que a gente está fazendo aqui. É muito importante. Quando você entra dentro de uma comunidade, você conversa com as pessoas, com todas elas, você vai ouvir diversas histórias, o porquê que eles chegaram ali, qual foi a condição que levou a ele morar na ocupação e quais são os desejos das pessoas. Garanto que ninguém deseja morar ali para a vida toda, que eles querem condições dignas de moradia. E é isso, pessoal. Obrigado pelo convite. A gente vai falar muito mais. Assim, eu tinha separado vários dados, dados históricos, né? Os dados que eu acabei de apresentar agora, o reflexo da pandemia, a questão do negro está colocado sempre na periferia, à margem da sociedade. Então, esses temas que a gente vai desenvolver futuramente, e eu vou trazer alguns amigos, companheiros de movimentos sociais de lutas do movimento negro aqui, que também acredito que vão aceitar o convite para participar aqui do canal. E vamos lá, gente, porque só o povo salva o povo. Vou usar essa frase que é muito dita no movimento de moradia do MLB. Deu uma cortada. Boa, isso aí. Fechou. Gente, eu queria agradecer muito, Fábio, você aí tá no Visões Periféricas. O Jânio já é um parceiro de longa data. Vocês dois, né? Um cresceu comigo, o outro também viveu uma área profissional bastante tempo junto aí. E é um orgulho estar trabalhando com vocês, mano. É muito bacana. Espero que isso continue, sim. E eu gostaria de agradecer a você que assistiu aqui. E você curta, compartilhe. E, de repente, peça um tema novo. Porque, tipo assim, como é uma coisa muito ampla, é uma ideia muito ampla, tem muitas coisas, então o Fábio está aqui, né? E assim, não é juridicamente, é só para esclarecer vivências, entendeu? A ideia é essa. E aí, de repente, você mandando um tema, de repente, na segunda-feira, a gente vai procurar saber, se informar mais ainda do que a gente não sabe. O Fábio é bem inteirado, eu já vai procurar se inteirar ainda mais e saber como funciona aqui no Portugal, como a gente já era o início de tudo, né? Mas o Bolsonaro não deixa a gente fazer uma parada dessa. Ele não consegue. Ele é muito mais rápido que a gente. Ele só lança a bomba, a gente tem que... Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Forte abraço, muito obrigado aí por tudo. A gente vai lançar esse vídeo. É isso. Bota pra frente aí, vamos focar. E os outros vídeos vai ser um pouco mais curtos, a gente vai tentar. É só para vocês conhecerem a gente sobre o que a gente fala. E é papo legal, é papo pra gente desenrolar. Beleza? Salve, salve, galera. Bom final de noite para vocês aí. E é nóis, tamo junto. Um abraço.